Esta é uma tradução não oficial de uma obra que é publicada oficialmente em português. Para apoiar o autor e o canal, considere adquirir a obra oficial pelo link da descrição. Volume 5. Capítulo 1. Uma mente em decadência. O céu claro e refrescante se estendia por cima, preenchendo a visão de Subaru enquanto ele estava deitado no chão. Pensando bem, cerca de 2 meses se passaram desde que ele foi convocado para esse outro mundo. Ele se perguntou quantas vezes havia olhado para o céu azul da mesma forma durante esse tempo. As nuvens espessas de cumulonimbus interceptaram a luz do sol, mas os raios brilhantes e deslumbrantes romperam a cobertura espessa, chegando à superfície. O brilho do sol estava queimando o interior dos olhos de Subaru quando, de repente, ele teve um pensamento. Pensando bem, não vi um único dia chuvoso desde que cheguei aqui. Ele já havia experimentado pequenas gotas de chuva tarde da noite e chuviscos perto do pôr do sol várias vezes, mas não havia nada que se assemelhasse a uma longa chuva que durasse um dia inteiro. A temperatura em Lugnica estava um pouco quente demais para mangas compridas, o que não parecia muito diferente do mês de junho no antigo mundo de Subaru ou talvez dos efeitos persistentes do verão que se estendia até setembro. Talvez a falta de chuva se devesse à estação seca de seu mundo atual. Vamos acabar com isso. Enquanto Subaru estava deitado no chão, pensando ociosamente, uma voz masculina idosa o chamou de repente. O garoto permaneceu de bruços, levantando a cabeça para olhar o homem mais velho que estava ali. Ele era um homem alto, vestido em um traje preto de servo. Ele se mantinha perfeitamente ereto, seu corpo extremamente tonificado era inconsistente com sua idade aparente. Seus cabelos brancos e abundantes estavam perfeitamente penteados, sugerindo seu refinamento. O rosto tranquilo do idoso tinha rugas suaves esculpidas, dando-lhe a aparência de um senhor idoso e caloroso, mas sua mão segurava uma longa espada de madeira. Subaru respondeu à pergunta do homem. Não, ainda não. Eu só estava pensando em uma questão filosófica. Oh, que interessante. E o que você ponderou? Fogo acima e água abaixo. Então, estou preso entre uma pedra e um lugar difícil. Ou algo assim. Subaru balançou as 2 pernas para o alto e depois as abaixou com força suficiente para colocá-lo de pé. A parte central de seu corpo ainda parecia pesada em alguns aspectos, mas a dor de seus hematomas e outros ferimentos havia diminuído bastante. Subaru girou um pouco os membros para verificar, antes de balançar a espada de madeira que ainda tinha na mão para frente, empurrando-a diretamente para Wilhelm. Mais uma lição, por favor. A propósito, qual era a resposta para a pergunta filosófica anterior? Nada demais, apenas eu me irritando, embora tenha sido eu quem fez xixi na cama. Com essa resposta sem sentido, ele deu um passo à frente e balançou com a sua espada, traçando um arco semicircular a partir de uma postura baixa. A ponta do golpe foi varrida pelo ar, com o vento batendo em torno do golpe contundente de força total. No entanto, Una, você está usando muita energia. Nas mãos, nos pés, no pescoço, nos quadris e na cabeça. Wilhelm desviou o golpe forte, desviando-o suavemente de seu alvo. O ataque, que visava a sua cabeça, passou por cima dela. O velho girou o corpo e a espada dançou em sua mão para atingir com precisão e delicadeza a cabeça, a garganta e o plexo solar do garoto, todos os pontos vitais do corpo humano. O leve impacto do golpe de Wilhelm fez o corpo de Subaru voar. Graças à sua extrema contenção, o dano foi praticamente nulo. Mas, mesmo assim, o choque nos sinais vitais de Subaru dificultou sua respiração, e sua defesa fracassada acabou fazendo-o gemer audivelmente. Goé! A pancada em suas costas o deixou tonto. Ele estava deitado no chão com os membros estendidos mais uma vez, o céu rindo dele. Por alguma razão, ele estava começando a se ressentir dessa visão decididamente agradável. Vamos acabar com isso. Wilhelm perguntou gentilmente, sem o menor indício de sarcasmo ou menosprezo. Quantas vezes ele já havia feito essa pergunta, avaliando a intenção de Subaru? Parece que você está trabalhando duro. Enquanto Subaru olhava com ódio para cima, uma voz feminina o interrompeu. Ele levantou a cabeça para ver uma mulher parada no terraço, olhando para Subaru, com os membros bem abertos enquanto ele estava deitado no pátio. Eu só ouvi suas vozes, mas vocês parecem estar bastante preocupados com isso. A bela mulher de cabelos verdes se apoiou na grade enquanto olhava para Subaru e Wilhelm. Suas longas madeixas escuras tinham um brilho de jade lustroso, e ela transmitia o ar de alguém que naturalmente se mantinha ereta, ousada e orgulhosa. Seu corpo, abençoado com curvas muito femininas, estava vestido com um uniforme militar bastante masculino.
Ela era a senhora da mansão e também a mestra de Wilhelm, a duquesa Crush Karsten. Apesar de sua pouca idade, ela era uma mulher brilhante que ocupava um cargo nacional crítico, o que a tornou alguém extremamente importante para o presente e o futuro do reino de Lugnica. Minha nossa, Lady Crush. Interrompemos suas tarefas? Não, eu só estava pensando em fazer uma pausa. Não precisa se preocupar. Crush acenou amigavelmente com a cabeça para Wilhelm antes de voltar seu olhar para Subaru, deitado no chão. Ela acrescentou, além disso, não quero ser tão arrogante a ponto de sufocar os esforços sinceros dos outros. Os funcionários precisam de folga. Por todos os meios, faça uso total da sua, Wilhelm. Wilhelm fez uma profunda reverência em agradecimento por Crush ter concedido a permissão de sua maneira típica. Entendido. Tendo dito isso, em seguida, o velho voltou sua atenção para Subaru. Vamos acabar com isso. Até eu sou inteligente o suficiente para perceber que você quer dizer, vamos acabar com isso agora. Subaru levantou o corpo manchado de grama, movendo os membros para confirmar pela terceira, não, 10ª vez, que tudo estava bem. Ele estalou os dedos e suspirou audivelmente. Sinto que levar uma surra enquanto uma garota bonita está assistindo é um pouco difícil de engolir como um homem. Meu indicador de masculinidade está caindo rapidamente. Subaru deu um sorriso forçado enquanto jogava a espada de madeira de volta para Wilhelm, que a pegou com facilidade. Crush respondeu, não precisa se preocupar. Não é a primeira vez que vejo você se machucar. Urg! A declaração impiedosa fez Subaru apertar o peito enquanto gemia. Só fiquei sabendo do que aconteceu depois do fato, mas acho que suas palavras são um pouco diretas demais, Lady Crush. É mesmo? Crush reagiu ao comentário de Wilhelm com um inocente erguer de sobrancelhas antes de continuar. É evidente quando é impossível enfrentar um adversário muito superior, mas não acho que uma demonstração inabalável de determinação seja algo de que se deva lamentar ou se envergonhar. Quando Crush tocou seu queixo e expressou seus pensamentos, Subaru se sentiu um pouco desconfortável. Deixando de lado a avaliação inesperada de sua humilhação no dia anterior, ele se lembrou de tudo o que aconteceu antes e depois daquele episódio. O maior fracasso de sua vida, quando eles se separaram nos piores termos possíveis na sala de espera do castelo. Na verdade, se eu fosse você, os eventos da noite passada teriam sido muito mais difíceis de aceitar. Tenho apenas o que ouvir, mas, conhecendo a mim mesmo, imagino que eu ficaria indignado. Ao sentir o olhar parcialmente compreensivo de Crush, Subaru coçou a bochecha e riu sem graça. Tá. Essa foi a única reação que ele conseguiu ter ao pensar no que havia acontecido naquela noite, apenas meio-dia antes. Um encontro não programado com Reinhard, o santo da espada, que havia se desviado do seu caminho apenas para visitar Subaru na residência dos Crush. Vendo a mudança em sua expressão, Crush voltou a conversa para o tópico anterior. Além disso, mesmo que seja doloroso receber aulas enquanto uma mulher está assistindo, isso não é algo que você já fez muitas vezes? Ela se inclinou até a metade da grade enquanto seu olhar, cheio de significado, cruzava para outra extremidade do pátio. Lá estava uma garota de cabelos azuis que observava tudo em silêncio. Ao perceber que Crush estava olhando para ela, Subaru fez uma careta de vergonha. A sensação de constrangimento é um pouco diferente quando é na frente de um amigo. Eu acharia que continuar a revelar sua mão diante de seu eventual inimigo é um problema por si só. Mas o mesmo poderia ser direcionado a mim por receber tal pessoa em minha mansão. Pela primeira vez, estou um pouco perdido em relação aos meus próprios pensamentos. Crush assentiu algumas vezes, como se sua resposta a levasse a alguma reflexão interna. Em seguida, ela deixou esses pensamentos de lado por enquanto e se dirigiu ao seu servo. Wilhelm. Sim. Estou me sentindo bem para fazer um pouco de exercício. Delegarei os assuntos restantes a outras pessoas. É mais cedo do que o programado, mas você poderia me dar a lição de hoje? Como você mandar. Por favor, leve o tempo que precisar. Esse é um pedido um tanto difícil, dado meu estado mental atual. Um sorriso irônico surgiu em Crush quando ela se afastou da grade, ficando de pé e voltando para o escritório. Ela era a imagem da dignidade. Seus cabelos verdes esvoaçavam e dançavam, absorvendo suavemente a luz do sol até desaparecerem do campo de visão de Subaru. O garoto a observou partir enquanto liberava a tensão dentro de si com um suspiro. Subaru sorriu amargamente para si mesmo quando percebeu a sensação de alívio que sentiu quando ela saiu de sua vista. Para ser franco, Crush era exatamente o tipo de mulher com quem ele tinha dificuldade de lidar.
Seu olhar direto e inabalável era tão afiado que parecia penetrar diretamente no coração. Houve muitos casos em que a personalidade honesta e sincera dela, bem como as palavras e ações que a sustentavam, deixaram-no nitidamente perturbado. Ela vivia forte e orgulhosa, cheia de confiança, sem um único pingo de hesitação sobre o que deveria fazer. Comparando sua posição com a dela, Subaru parecia ainda mais patético. Vamos finalmente acabar com isso. Quando o garoto balançou a cabeça para mudar de direção emocional, Wilhelm se voltou para ele e perguntou novamente. Isso não soou como uma pergunta, então acho que é isso. Wilhelm se posicionou graciosamente com sua espada de madeira, e o desaparecimento do ponto de interrogação no final de sua frase disse a Subaru que essa sessão gentil, porém severa, estava chegando ao fim. O senhor mais velho deu um sorriso fino quando viu o arrependimento sincero nos olhos negros de Subaru. Agora que Lady Crush chegou, preciso cumprir meus deveres como instrutor. Essa é a metade da razão pela qual a casa de Karsten me emprega, como você pode ver. Ei, não vou ser egoísta como uma criança. Você me fez um grande favor ao passar parte do seu tempo livre comigo dessa forma. Subaru apontou a espada de madeira diretamente para os olhos do oponente, sentindo uma intensa solidão à medida que o treinamento se aproximava do fim. Ele havia abandonado o kendo no ensino médio, mas ainda tinha aprendido o básico da arte da espada. Ao ver a postura reta e a disposição tranquila de Subaru, o rosto de Wilhelm abandonou qualquer traço de suavidade. Engarde. A qualquer momento. Subaru respondeu à declaração de seu tutor, dando um salto para frente no chão. Ele nem mesmo tentou se fingir. Seu ataque foi um simples golpe para baixo, sem truques. De uma posição elevada, a lâmina cortou o ar em um golpe que dividiu o elmo, mas a ponta perdeu de vista o alvo e bateu no chão. Subaru, ao errar o alvo, viu sua investida vigorosa se transformar em um rolamento para frente. Em seguida, Subaru sofreu o que pareciam ser inúmeros golpes de espada. Já fazia 3 dias que Subaru Natsuki havia entrado na mansão de Crush Karsten. A casa da duquesa de Karsten estava localizada diretamente no meio do Distrito dos Nobres, nos estratos superiores da capital real, uma mansão que se destacava mesmo entre as luxuosas residências ao lado. Disseram-lhe que era um local usado apenas durante as estadias na capital, mas seu tamanho e sua extravagância rivalizavam com os da residência principal de Rosval. Mas a própria Crush não tinha interesse na decoração da mansão excessivamente ornamentada. Sem dúvida, ela via isso como uma demonstração de consideração pelos muitos nobres que poderiam visitar a capital. E um desses visitantes era Reinhard van Astreia. O incidente de meio-dia antes estava amargamente gravado na memória de Subaru. Eu realmente sinto muito por não ter conseguido impedir o incidente no campo de treinamento. Tenho vergonha de mim mesmo por não ter conseguido fazer nada além de assistir. Depois de chamar Subaru, a primeira coisa que Reinhard fez foi pedir desculpas, abaixando a cabeça sob as lâmpadas mágicas que iluminavam o portão da frente da residência de Karsten. Foi um pedido de desculpas do homem tão confiável e respeitado por sua nação que era comumente conhecido como o Santo da Espada. Subaru, que não se considerava digno nem mesmo de enfrentar Reinhard, foi pego de surpresa. Espere. Por que você tem que pedir desculpas por tudo? Você não fez nada de errado. Fez. Esse não é o caso, Subaru. Sou seu amigo e também do Julius. Não impedir que meus amigos cometessem um erro foi uma falha de minha parte. Amigos. Subaru ficou um pouco sem fôlego ao ouvir o penúltimo nome do mundo que ele gostaria de ouvir. Mas Reinhard não tinha malícia. Na verdade, ele estava se desculpando por não ter intervindo naquele momento. Se ele tivesse se envolvido, sem dúvida Subaru não teria passado por uma fração do sofrimento pelo qual estava passando agora. O duelo entre Subaru e Julius pode não ter sido qualificado como real, mas não cabia a outros interferir em um combate realizado para resolver uma questão. Isso estava definido em pedra. Portanto, Reinhard estava se sentindo culpado por algo que não deveria ter pensado 2 vezes. O fato de que ele ainda se sentia compelido a pedir desculpas mostrava por que Reinhard era o cavaleiro entre os cavaleiros. Bem, seja qual for o caso, estou muito feliz por você ter vindo até aqui para me ver. Você deve estar ocupado com 1 milhão de coisas agora. Disse Subaru. Não quero equilibrar minha agenda e minhas amizades em uma balança. Se eu não tivesse aproveitado a oportunidade esta noite, não teria tido a chance de me desculpar com você por algum tempo. Algum tempo? O quê? Você está indo para algum lugar? Lady Felt estará longe da capital real, sob os cuidados de minha família. Há muitas coisas que ela precisa aprender, e há novos recrutas que precisam de treinamento.
Reinhard falou com um sorriso fino e irônico sobre as inúmeras dificuldades que esperava. Mas, no mínimo, o cavaleiro não se incomodava com o relacionamento entre mestre e vassalo. Subaru fez uma pergunta. Você acha que a Felt pode realmente fazer isso? Estranhamente, mais do que eu jamais achei antes. Tenho certeza de que sua determinação e talento surpreenderão a todos. Estarei apenas encorajando-a a ajudar a concretizar esse futuro. Ao ouvir essa resposta sem reservas, Subaru desviou inconscientemente o olhar de Reinhard. É mesmo? Fico feliz em ouvir isso. Ele não conseguia olhar diretamente para o cavaleiro. O jovem ruivo não se preocupava com as dificuldades, nem com o relacionamento com sua mestre. Ele não tinha a menor ambivalência em cumprir seu dever com o máximo de sua capacidade. Naquele momento, a diferença entre ele e Subaru era simplesmente muito grande. Percebendo que Subaru estava desviando o olhar, as sobrancelhas de Reinhard se franziram em um olhar de simpatia. Você se arrepende. Lamentações. Subaru mordeu o lábio enquanto a palavra flutuava em sua cabeça. Ele sempre se arrependeu. Ontem, ele sentiu remorso pelo dia anterior. Hoje, ele estava amargurado com o dia de ontem. Amanhã, sem dúvida, ele também estaria angustiado com o dia de hoje. As escolhas feitas ao longo de sua vida se transformaram em um rastro interminável de arrependimentos. Era impossível não ansiar pelo mundo que ele havia perdido devido às escolhas que não havia feito. Com Subaru em silêncio, Reinhard baixou os olhos. Não direi nada tão leviano como: entendo como você se sente. Mas estou igualmente envergonhado pelo que aconteceu. Talvez seja a primeira vez que digo uma coisa dessas, mas me arrependo do que aconteceu. As palavras não pareciam muito adequadas ao desgosto que envolvia Subaru, mas isso era natural. Suas posições eram diferentes, portanto, seus pontos de vista eram diferentes. Os dois não viam os acontecimentos da mesma forma. Foi por isso que Subaru preparou seu coração para o que Reinhard poderia dizer em seguida. E ainda assim, o duelo daquele dia entre você e Julius foi uma batalha sem sentido. Eu sabia, mas não fiz nada e, como resultado, você foi ferido injustamente. Desde então, me dói o fato de eu ter simplesmente ficado parado e assistido. Mas sua pouca determinação não o preparou para ouvir isso. Sem nenhum significado. Sim, é isso mesmo. O que aconteceu porque você e Julius se enfrentaram lá? Você ficou ferido, e Julius tem uma marca negra em seu registro, nada mais. Você sabe que ele foi colocado em prisão domiciliar depois disso? Tenho certeza de que Julius está se arrependendo de suas próprias ações neste exato momento. A punição de Julius era novidade para Subaru e, na verdade, o surpreendeu. Muitos cavaleiros que estavam assistindo ao espetáculo estavam do lado de Julius. Subaru estava convencido de que seu oponente havia feito arranjos para evitar problemas depois. E, mesmo assim, ele foi punido. Mas Subaru não achava que o cavaleiro estivesse arrependido. Ele havia cruzado espadas com ele, embora de madeira, mais do que o suficiente para entender isso em alto e bom som. Sem saber o que estava no coração de Subaru, Reinhard disse com sinceridade em seus olhos: se vocês dois tivessem tido mais tempo, poderiam ter discutido o assunto com calma. Eu deveria ter garantido que vocês o tivessem. As coisas poderiam ter sido resolvidas pacificamente, sem ressentimentos, em vez de um duelo. Então não teria havido nenhuma luta? Correto. Isso pode parecer difícil de acreditar, mas normalmente Julius é um homem que ouve com sinceridade. Se vocês tivessem exposto totalmente suas diferenças, o mal-entendido poderia ter sido resolvido imediatamente. Reinhard. Com uma voz séria, Subaru o interrompeu. O jovem ruivo fechou a boca, olhando de volta para Subaru com um olhar sem nuvens. Nenhuma única emoção negativa residia em seus olhos azuis. Em outras palavras, Reinhard estava falando muito sério. Ele realmente acreditava que aquele duelo não tinha nenhum significado. Ele não conseguia entender que se tratava de uma questão de orgulho, e que nenhum dos lados era capaz de se afastar da beira do abismo. Entendo como você se sente, e fico feliz. Você é um cara muito bom. Então, mas não vou aceitar o que você disse. Não posso aceitar o que você disse. Esta conversa acabou. A visão de Subaru interrompendo a discussão e virando as costas deixou Reinhard muito surpreso. Quando o garoto passou pelos portões para voltar à mansão, o cavaleiro imediatamente começou a estender a mão para ele. Reinhard, você é um cara muito bom. Eu entendo perfeitamente que tudo o que você disse agora foi por pura boa vontade e que você não quis fazer mal algum. Eu entendo isso. O comentário parou Reinhard no meio do movimento.
Sentindo atrás de si, Subaru não se virou ao passar pelo portão. Mas, não faça isso. Não vou deixar que você tire o significado desse duelo. Qualquer coisa, menos isso. Subaru não queria isso, tampouco Julius ou os cavaleiros que haviam assistido ao duelo até o fim. A luta deles tinha que valer alguma coisa. Ela tinha um valor concreto e definido, mesmo que Reinhard, o santo da espada, não conseguisse entender isso. Enquanto Subaru se distanciava, Reinhard tentava preencher a lacuna. Mesmo que seja assim. O que você ganhou com esse duelo? Você só perdeu coisas, não é mesmo? Mas as palavras que ele escolheu para esse fim foram o último prego no caixão. Você perdeu até mesmo a Lady Emilia. O último nome do mundo que Subaru queria ouvir naquele momento havia se materializado. Ele respondeu ao santo da espada com indiferença. Vá para casa, Reinhard. Antes que sua mestre fique sozinha e comece a gritar. Com um barulho alto, o portão se fechou entre eles. E assim eles se separaram. Ele não precisava se incomodar, nossa. Subaru cerrou os dentes ao se lembrar da noite anterior, enquanto os xingamentos que ele não conseguia dizer na cara de Reinhard se espalhavam. Seus lábios se contorceram enquanto ele rasgava a cabeça, como se estivesse afastando a lembrança ainda viva. Não seja assim, Subaru. Você levou uma pancada na cabeça, portanto, comporte-se enquanto eu cuido disso. Enquanto Subaru estava deitado, uma voz cheia de afeto tocou suavemente seus tímpanos. Quando ele olhou para cima, viu a garota de cabelos azuis sorrindo para ele de forma agradável. Ela estava usando um avental curto com detalhes pretos. A empregada de rosto adorável, Ren, estava ajoelhada na grama verde com a cabeça de Subaru no colo, na venerável posição de travesseiro de colo. Ren, nomeada como empregada de Subaru, passou um dedo pelo cabelo dele enquanto sussurrava baixinho. Você se esforçou muito no treinamento especial. Por favor, relaxe e descanse em meu colo por um tempo. Realmente não merece ser chamado de treinamento especial. Apenas um simples treino com a espada. Deve ter sido chato de assistir, não? Não foi nada entediante. Só o fato de passar um tempo com você já me deixa muito feliz, Subaru. Tudo que saía de Ren era positivo, mas, em seu estado atual, Subaru não conseguia aceitar nada disso. Ele cobriu o rosto com a mão, desviando o olhar dela, que via até mesmo seus momentos mais desagradáveis sob uma luz positiva. Ela havia assistido ao treino de espada, que não passava de uma brincadeira, do início ao fim, sem reclamar. Mesmo com Subaru escondendo suas emoções, Ren não disse uma única palavra. Ela esperou silenciosamente a tentativa dele de esconder seus verdadeiros sentimentos e apoiou o peso dele com carinho, passando o dedo suavemente pelo cabelo dele, como se quisesse simplesmente lembrá-lo de que o tempo não havia parado. Incapaz de suportar o silêncio por mais tempo, Subaru falou primeiro. Ei, Ren. Sua voz hesitante fez com que o dedo de Ren parasse. Enquanto ela esperava indulgentemente que ele falasse, Subaru demorou um pouco antes de continuar a falar. Você acha que sou patético? Isso veio de sua própria boca, mas ele realmente se perguntou que resposta esperava ouvir. Será que ele queria que ela dissesse sim? Ele queria que ela dissesse não? O que exatamente ele queria que ela avaliasse sobre ele? Será que ele queria dizer naquele momento, ou 3 dias antes, ou talvez muito antes disso? Eu acho. Ren respondeu facilmente, interrompendo a reflexão de Subaru. À medida que suas preocupações se desfaziam, Subaru olhava para Ren lá de baixo em protesto. Então você também acha isso? Então, por que está me apoiando se sou patético? Por que lhe disseram para fazê-lo? Ren, de cabeça para baixo em seu campo de visão, balançou a cabeça gentilmente diante da reação mordaz de Subaru. Pensar que você é patético e estar com você não é uma contradição. Mesmo sem um comando, acredito que eu teria ficado com você de qualquer maneira, Subaru. Por que isso? Porque eu quero. Sua resposta foi breve. A fala objetiva deixou Subaru sem palavras. Ele não tinha ideia do que dizer, embora as palavras tenham deixado seu peito leve. Era como se seu autoexame incompreensível tivesse recebido uma resposta igualmente desconcertante. Ren, você é realmente incrível. Eu sou, mas a irmã é ainda mais incrível. Eu ainda não entendo por que você coloca sua irmã em um pedestal, mas você é incrível. Subaru ergueu a mão em sinal de rendição, deixando todo o seu corpo relaxar enquanto afundava totalmente no colo de Ren. Ele fechou os olhos, deixando que ela acariciasse suas mechas dianteiras com o dedo mais uma vez, enquanto dizia, estou aqui porque acredito que você quer que eu esteja aqui, Subaru. Então,
Quero que você me veja ser espancado e depois agir de forma patética e constrangedora? Isso me faz parecer um tipo de masoquista. Ren curiosamente inclinou a cabeça, perguntando com um olhar completamente inocente. Você não é? Subaru só conseguiu exalar profundamente pelas narinas em uma resposta sem palavras. O tempo continuou de forma tranquila e preguiçosa, sem nenhuma intromissão. Por fim, ela perguntou, talvez devêssemos voltar para dentro? Se demorarmos mais, talvez estejamos atrapalhando o treino de espada de Lady Crush. Quando as coxas de Ren pareciam prestes a se mover, Subaru as agarrou, com a bochecha saboreando a sensação. Só mais um pouco. Levei uma pancada na cabeça. Pode ser perigoso me mover tão cedo? Ren deixou as pernas relaxarem ao aceitar a sugestão de Subaru. Sim, se é isso que você deseja, Subaru. Graças à bondade ilimitada dela, ele não precisava pensar nas coisas que não queria. Ele deixou seu corpo afundar cada vez mais naquela areia movediça suave. Já haviam se passado 3 dias desde a declaração da seleção real. 3 dias desde que Subaru e Emília haviam se separado. Subaru Natsuki estava apodrecendo constantemente. Devo ter feito algo errado, pensou Subaru quando teve tempo para refletir. Ele sabia que era uma lembrança desagradável, mas, antes que percebesse, estava se lembrando repetidamente daquela noite e da visão de uma garota de cabelos prateados virando-se para ele e indo embora. Quando o som de uma porta se fechando ecoou, Subaru pensou, devo ter falhado em algum lugar. Ele estava ciente de que suas palavras tinham ido longe demais. O fato de ter vindo logo depois de receber uma surra foi parte disso. Quando as palavras de Emília o forçaram a se encurralar, ele acabou deixando escapar muitas coisas realmente inaceitáveis. Como resultado, Subaru e Emília acabaram se separando. Será que a rapidez de suas palavras significava que eram apenas pensamentos confusos? Ou significava que elas estavam em seu coração o tempo todo? Ele se importava com ela e queria que ela reconhecesse isso. Ambos os sentimentos eram verdadeiros. Mas até que ponto ele estava falando sério no resto do que havia dito? Nem ele tinha mais certeza. Hey, garoto! Garoto! Subaru estava submerso em um mar de dúvidas sobre si mesmo quando uma voz rouca vinda de perto trouxe de volta a realidade. Quando ele piscou, o homem que estava bem à sua frente baixou os ombros, lamentando enquanto franzia a testa. Vamos lá, garoto. Não fique olhando assim na frente da loja de um homem. Você vai assustar os clientes, lamentou ele com uma carranca no rosto severo, marcado por uma cicatriz vertical que chama a atenção. Subaru, de volta ao presente, esfregou gentilmente as pálpebras, recuperando-se rapidamente do impacto do semblante feroz do homem. Ei, cara! Acho que é o seu olhar fixo para os clientes que os assusta. Não estou encarando. Estou me preocupando com você, droga. Você vem aqui com um esquisito a tiracolo e, quando o velho Ron ouve sua mensagem, não consigo mais entrar em contato com ele. Eu deveria estar lhe dando um puxão de orelha por todos os problemas que você me deu. O lojista levantou a voz com raiva e bateu no balcão com um de seus braços grossos. Ao fazer isso, a batida fez com que uma cesta com frutas em exposição se inclinasse, ameaçando fazer com que seus produtos caíssem. No entanto, com um movimento da bainha de sua saia, Ren aterrissou no espaço bem em frente à loja. Isso não é maneira de lidar com alimentos. Seus dedos agarraram a cesta no balcão, pegando-a com cuidado antes que ela caísse junto com todas as frutas que estavam dentro. Oh, muito obrigado, senhorita. O homem, Cadmon, suspirou de admiração com o movimento habilidoso dela, pegando a cesta de volta de Ren com visível alívio. Em seguida, baixou a voz e olhou de volta para Subaru. Então, siga meu conselho. Afaste-se desse cara malvado. Isso não vai acabar bem. Ei, do que você está falando? Não saia por aí espalhando rumores infundados, rebateu Subaru. Não é de todo infundado. Você estava aqui com uma garota há pouco tempo e agora está com outra, não é? A garota anterior. Ah, não me lembro bem, mas isso significa apenas que essa jovem é mais bonita. Quem se mete com duas ao mesmo tempo pode ir para o inferno. Eu pareço ser capaz de lidar com 2 garotas ao mesmo tempo? Em primeiro lugar, como você? Esqueceu a Emília, Subaru ia dizer. Mas a falta de memória de Cadmon era um efeito da magia anti-reconhecimento que ela usava para ocultar sua identidade. Lembrar-se disso fez com que o rosto dela viesse à tona em seus pensamentos, acompanhado de uma dor no peito. Quando Subaru ficou em silêncio, Cadmon lhe lançou um olhar desconfiado antes de retomar seu discurso para Ren. Está vendo? Incorrigível. Você acabará tendo apenas dificuldades, não importa o quanto se esforce.
Muito obrigada por sua consideração. No entanto, estou fazendo isso porque quero. As bochechas de Ren ficaram avermelhadas quando ela olhou para Subaru para avaliar a reação dele. O olhar de Cadmon, ainda mais azedo do que antes, deixou claro que ele a considerava infeliz. Tenho que dizer, porém, que a sensação na rua está diferente hoje. Não há mais pessoas do que o normal, mas é como se houvesse uma agitação no ar. Talvez mais pessoas estejam parando do que o normal. Subaru observou a agitação, mudando de assunto para distraí-los do fato de ele não ter terminado a frase anterior. Olho surpreendentemente afiado. Bem, é assim que as coisas são. Quando grandes coisas estão acontecendo, é hora de os comerciantes ganharem algum dinheiro. Neste momento, todos estão ansiosos pelo próximo boato. Cadmon acenou com a cabeça para as reflexões de Subaru, pegou uma das frutas alinhadas em frente à loja e deu uma mordida. Subaru olhou para o proprietário segurando uma fruta com marcas de dentes. Essa é a sua mercadoria, ele comentou antes de continuar. Bem, não tenho certeza de quais oportunidades de negócios a Seleção Real tem para um vendedor de frutas, mas estou impressionado por você não ter ficado para trás quando tudo começou. Acho que você é um gênio natural nisso, cara. Ah, cale sua boca. De qualquer forma, é porque há mais pessoas esfregando os ombros e cochichando umas com as outras. Todo mundo está falando com todo mundo agora. Veja, olhe para lá. Cadmon apontou vigorosamente com o caroço de sua fruta, indicando uma placa na beira da rua. Mesmo entre as placas que competiam desesperadamente para se destacar ao longo da Market Street, essa era mais alta do que todas as outras. Bem, se for algo que não seja o e-script, não posso ler. O quê? Que falta de educação. Você consegue ler a placa da minha loja? Então, sinto que os caracteres estão próximos do e-script, mas são tão ruins que não consigo lê-los. Cadmon ficou surpreso com a tentativa maliciosa de Subaru de encobrir sua própria falta de educação. Afinal, o que está escrito naquela placa? A mesma coisa de que estamos falando. A Seleção Real começou. Subaru franziu a testa, sem saber o que Cadmon queria dizer, então o comerciante coçou a cabeça e acrescentou: tudo bem. Deixe-me soletrar para você. Senhorita, cuide da loja por um tempo. Como o senhor desejar. A maneira como Cadmon abandonou seu posto como se não fosse nada, e a maneira como Ren o seguiu sem a menor hesitação, deixaram Subaru simplesmente desconfortável enquanto ele se curvava. Não deixe que amadores administrem sua loja dessa maneira. E Ren, não faça promessas que não possa cumprir. Tudo o que ela precisa fazer é trocar mercadorias por moedas de acordo com os preços listados. Não é como se eu estivesse recebendo clientes de qualquer maneira. Então você finalmente admitiu? Subaru tinha um olhar desafiador enquanto Cadmon o levava embora. Ren acenou atrás deles enquanto se dirigia ao balcão. Tenho que dizer, porém, jovens ou idosos, todos parecem super interessados na Seleção Real. O que você acha, cara? Cadmon fez uma careta amarga ao ouvir as palavras de Subaru e respondeu. Bem, há muita discussão sobre quem será o próximo governante, mas não é como se eles pudessem deixar o trono vazio para sempre. Eu gostaria que eles se apressassem e decidissem logo. Isso é apenas o que me foi dito, mas o Conselho de Anciãos não cuida da administração do país? O quanto o fato de não ter um rei afeta as pessoas? Ei, se isso é uma piada, é de mau gosto. Algumas pessoas desprezam o rei como uma figura de proa quando se trata de administração, mas o pacto com o dragão é feito com a família real, geração após geração. Temos que agradecer ao dragão que protege Lugnica pelo fato de os confrontos com Wallachia no sul não terem se transformado em nada além de escaramuças. Busteco ao norte, Lugnica a leste, Cararagi a oeste e Wallachia ao sul. Esses eram os nomes das grandes nações que governavam esse mundo. Subaru tinha ouvido falar que nações menores também existiam, mas eram tratadas como estados clientes das quatro grandes. Subaru fez outra pergunta. Wallachia, hein? O que? Você acha que se o dragão for embora, eles vão invadir? Seu lema imperial é: muitas tropas, nação forte, como os fracos, torne-se forte. Eles dizem que Lugnica estava no meio de uma guerra com eles há 400 anos, pouco antes de o pacto com o dragão ser firmado pela primeira vez. Alguns dizem que ainda estão chateados com a interferência do dragão. Então é assim que o povo se sente por não ter um rei, hein? Mesmo que não fosse por isso, um país sem um governante está em uma situação tão difícil quanto uma besta sem cabeça. O último rei não era sábio, mas também não era ruim. Pelo menos é o que eu acho.
Cadmon atravessou a multidão de várias raças antes de ficar em frente a uma placa que se elevava acima do homem já alto. Ele se misturou às pessoas que olhavam para ela com o mesmo objetivo, esticando o pescoço para ler os caracteres que Subaru não conseguia ler. É um anúncio de que a seleção real começou, e um resumo. O rei será determinado daqui a 3 anos, antes da cerimônia de amizade, quem conduzirá a cerimônia depois disso, etc. Em seguida, ele lista os candidatas. Cadmon, lendo os detalhes no lugar de Subaru, transmitiu coisas que este último já sabia. O interesse de Subaru começou a se esvair, mas a última palavra, candidatas, pôs fim a isso. Cadmon, observando de lado enquanto Subaru lambia os lábios ressecados, assentiu com satisfação. As candidatas estão em sua mente, hein? Há 5 candidatas à seleção real no total. As mais conhecidas são a duquesa Krush Karsten e a presidente da empresa Roshin, uma garota chamada Anastasia. Essa duquesa Krush é famosa. Bem, ela é uma duquesa. Seria muito ruim se as pessoas que vivem na capital não soubessem seu nome. Ela ainda é jovem, mas como duquesa e herdeira de sua família, já é considerada uma das mulheres mais brilhantes da história nacional. As histórias de sua primeira incursão no Ducado de Karsten, a razão pela qual ela herdou o título, são comuns até mesmo aqui na capital. Primeira incursão. O Duque de Karsten na época, seu antecessor imediato, foi ferido por uma horda de monstros desagradáveis que apareceram no Ducado de Karsten. Então, ela assumiu o comando no lugar dele e colocou as coisas sob controle em um piscar de olhos, e então todos ficaram sabendo seu nome. Sempre houve rumores de que ela era brilhante, mas ela era tão boa que seu pai fez com que sua filha de 17 anos o substituísse. Ouvir alguém de fora da esfera de influência de Krush avaliá-la fez com que os ombros de Subaru ficassem cada vez mais tensos. Sem perceber a agitação interna de Subaru, Cadmon traçou a cicatriz em seu rosto com um dedo enquanto prosseguia. E não há um comerciante por perto que não tenha ouvido falar sobre o progresso que a Roshin Company fez nos últimos anos, mesmo para eles. A jovem senhora que está no comando, Anastasia, até mesmo derrubou grandes empresas e as colocou sob o comando dela. Assim como aquela antiga lenda, Roshin dos Ermos. É como se ela fosse uma reencarnação do homem. Subaru se perguntou se a maneira orgulhosa com que Cadmon falava de Anastasia se devia ao fato de ele se identificar com ela como colega comerciante. Passar de um mero comerciante a uma candidata real era uma verdadeira história de Cinderela. Por um lado, havia Krush, uma mulher com um comportamento inspirado, que seguia suas crenças com uma vontade férrea. Do outro, Anastasia, a garota de cabelos roxos claros, que se destacava por seu sotaque de Kansai. Os detalhes na placa diante deles não apresentavam discrepâncias em relação ao que ele havia ouvido na conferência de seleção real. O conteúdo foi transmitido à população com rigor e sinceridade, sem qualquer tipo de injustiça. Cadmon retomou. Então, há rumores de que essas duas são as líderes para a seleção real. Pessoalmente, acho que Lady Krush, em uma posição crucial no reino, tem mais peso do que um comerciante nascido em outro país. Então, ambos estão liderando o grupo, hein? Sem dúvida, as palavras de Cadmon foram influenciadas pela opinião pessoal que ele havia expressado no final. Mesmo assim, não havia dúvida de que a posição e o nome da família de Krush constituíam um apoio poderoso. Para o povo, que não estava ciente de seu discurso, era muito natural supor que Krush herdaria o trono. Então, Krush é a favorita, e Anastasia é a segunda colocada. Então, quem é o azarão? Após o comentário de Subaru, Cadmon leu os nomes dos 3 candidatos restantes, cruzando os braços com uma expressão de conflito no rosto. É difícil falar sobre cavalos negros. Deixando essas duas de lado, as outras 3 são basicamente desconhecidas. Eu moro na capital há muito tempo e nem mesmo eu as conheço. Essa Priscila parece ter um nome nobre, mas não vejo nem mesmo os nomes de família das outras 2. Considerando como a presidente da Roshin Company se tornou uma, eu realmente tenho que me perguntar como eles estão escolhendo essas candidatas. Nesse ponto, Subaru imaginou que estaria perfeitamente de acordo se não conhecesse pessoalmente os detalhes. Você tinha a atual herdeira de um ducado hereditário, a jovem presidente de uma empresa de comércio exterior, uma desconhecida com um sobrenome de família de pedigree nobre e 2 candidatas restantes sem sobrenome e de origem incerta. Reter informações sobre os aspectos básicos de como elas foram selecionadas era injusto para a população em geral. Mesmo Subaru, que sabia que os brasões do dragão tinham sido usados para selecionar as candidatas, não tinha ideia de quais eram os motivos do dragão para escolher as meninas.
Mas quando Subaru estava prestes a cair na gargalhada com toda a especulação ociosa, Cadmon estreitou os olhos, torceu os lábios em desgosto e cuspiu sua opinião. Mas estou muito irritado por terem incluído um meio-elfo. Não consigo evitar. Ele lista algumas informações básicas sobre cada candidato real, mas essa Emília. Aparentemente, eles fizeram de um meio-demônio um candidato. Eu lhe digo, é uma estupidez de qualquer maneira. Meio-demônio, hein? É como chamamos as pessoas que se parecem com cúmplices de bruxas. O que diabos os altos e poderosos estão pensando? Cadmon olhou para a placa alta que estava 2 cabeças acima dele, com os olhos cheios de nojo. Subaru não conseguiu reagir imediatamente. Ele tinha uma boa vontade não insignificante para com o lojista cheio de cicatrizes. Esse foi o primeiro homem com quem ele conversou nesse outro mundo e, quando o reencontrou mais tarde, passou a ver o homem como alguém em quem podia confiar. Em contraste com sua aparência severa, sua personalidade e caráter eram amáveis, e ele era cheio de amor pela esposa e pela filha. No mínimo, Subaru não duvidava que ele fosse uma pessoa benevolente. O garoto não pôde deixar de ficar surpreso ao ouvir um homem falar tanta calúnia sobre outro como se fosse algo natural. Além disso, para Subaru, isso não poderia ser descartado casualmente. E assim, seus lábios deixaram escapar uma negação. Isso não significa que todo mundo que se parece com isso está envolvido com a bruxa, não é? Sob o olhar curioso de Cadmon, as emoções de Subaru levaram a melhor e ele prosseguiu. Não a julgue só porque ela é um meio-elfo. Aquela garota Emília, ela é incrível. Ela pode estar fazendo isso pelo bem do país. Ela pode ser uma garota boa e incrível, pelo que você sabe. Espere um pouco. Não sei por que está se esforçando tanto, mas pare de encobrir um meio-demônio. Se alguém ouvir, não vai entender. Sim, acho que sim. E você não gostaria que a garota bonita que está fazendo treinamento no trabalho visse um homem adulto fazendo uma cara assustadora, falando mal de alguém que ele nem conhece? A grande dose de invectiva misturada com o sarcasmo de Subaru fez com que Cadmon colocasse a mão na testa. Entendi, me dê um tempo. Eu falei demais. Peço desculpas, está bem? Embora tenha sido um pedido de desculpas, a reação madura de Cadmon fez Subaru recuar. No entanto, quando Subaru cedeu, Cadmon continuou. Você é livre para pensar o que quiser. Mas não é possível que um meio-elfo se torne rei. Você ainda está. Por que não? Por causa da bruxa da inveja? O quê? Porque a bruxa era um meio-elfo. Isso significa que todos os meio-elfos são perigosos. É isso mesmo. Para Subaru, que voltou a se irritar com o recomeço da discussão, a voz de Cadmon tinha um tom chocantemente frio. Lá vem você de novo. Subaru estava prestes a refutar quando sua voz ficou presa na garganta, porque ele viu o olhar de medo nos olhos de Cadmon. A bruxa é assustadora. Isso não é preciso dizer. É um sentimento que todos compartilham. Não sei como você cresceu sem saber disso, mas, no mínimo, a grande maioria das pessoas evita os meio-demônios pelo mesmo motivo. Veja. Dizem que a bruxa da inveja, é um monstro completamente fora dos padrões. 400 anos atrás, sua sombra engoliu metade do continente. Heróis e dragões famosos sucumbiram um após o outro antes disso. Se não fosse pelo poder do dragão sagrado, o conhecimento do sábio e o santo da espada da época, o mundo teria sido destruído com certeza. Subaru nunca tinha ouvido isso antes e não conseguiu desviar os olhos da expressão mortalmente séria de Cadmon ao ouvir os detalhes que não podia ignorar. Mas, apesar de tudo que a bruxa da inveja fez, não sabemos quase nada sobre ela. O que sabemos é que ela é uma meia-elfa com cabelos prateados. Isso e o fato de que ela não pode ser convencida, não consegue entender como os outros pensam e parece ter um ódio descontrolado por tudo no mundo inteiro. A onda de emoções que surgia por trás das pupilas trêmulas de Cadmon transmitia as emoções cruas de cada pessoa que vivia no mundo de uma forma que as frases secas jamais conseguiriam. Assim como o livro ilustrado que Subaru havia visto, a história da bruxa foi transmitida oralmente por meio da palavra impressa. Dependendo do contador de histórias, os meios e a quantidade de repetição variavam, mas o resultado final era sempre o mesmo. Um terror absoluto que as pessoas nascidas naquele mundo jamais conseguiriam abalar, como se fosse um prego cravado em seus corações. A bruxa é um símbolo de terror. Todo mundo tem medo de coisas que não entende. Por isso, as pessoas querem usar os poucos detalhes que conhecem para se manter o mais longe possível dela. E isso justifica a discriminação contra os meio-elfos? No mínimo, muitos meio-demônios com personalidades distorcidas é a verdade literal.
Admito que não sei se é apenas a natureza deles ou se são as circunstâncias que os tornam assim. Cadmon estava fazendo uma careta como se estivesse mastigando um inseto amargo, provavelmente porque as palavras de Subaru o haviam colocado em um canto desconfortável. O homem parecia bem ciente de que o que estava dizendo era irracional, mas as emoções em relação à bruxa que estavam aflorando em seu íntimo obscureceram sua visão de qualquer refutação dessa lógica. Além disso, esse pensamento pode muito bem ter sido uma opinião universalmente aceita em seu mundo, desde os degraus mais baixos até os mais altos. Quando Subaru percebeu isso, só então ele realmente entendeu o significado do apelo que Emília havia feito na conferência de seleção real. Ela era um meio-elfo. Seu destino era algo do qual ela não podia se separar, por mais que tentasse. Ela usava um grilhão de ferro que outros que estavam começando na mesma posição não usavam, um grilhão que ela nunca poderia remover. Cadmon cruzou os braços e falou mal-humorado. E como é isso que as pessoas pensam, ela não tem chance alguma de vencer. Alguém que gosta daquele meio-demônio e a promove assim. É uma piada de mau gosto, eu lhe digo. O objeto de seu argumento e de sua raiva parecia ter mudado da própria candidata, Emília, para quem a havia içado em um palanquim quando ela não tinha nenhuma chance de vitória. Foi uma concessão benevolente da parte de Cadmon, mas foi um pequeno consolo, dada a imagem totalmente negativa dos meio-elfos. A garota Emília precisou primeiro superar o obstáculo do preconceito. Para o desinformado Subaru, ignorante da história tirânica dos meio-elfos e do motivo pelo qual as pessoas temiam a bruxa como resultado, Cadmon perguntou: por que fazê-la passar por isso se ela tem que carregar uma deficiência como essa? Certamente, Subaru era completamente inexperiente no que dizia respeito à história daquele mundo. Ele não podia saber sobre os atos perversos da bruxa além dos detalhes escritos em uma página. Era difícil para ele imaginar o quanto as pessoas temiam os meio-elfos, quão profunda era a aversão deles, e por falar nisso, o que os meio-elfos que viviam em tal ambiente pensavam das outras pessoas. Mas ele tinha ouvido as palavras da garota, ditas com uma voz clara como um sino. Parem aí mesmo, malfeitores! Ela salvou Subaru, que estava se arrastando no chão de dor e humilhação. Onde estavam as expectativas e os cálculos por trás de suas ações naquela época? Subaru não conhecia a história do mundo deles, sobre a bruxa ou os meio-elfos. Mas ele conhecia Emília. Meu nome é Emília. Apenas Emília. Obrigada, Subaru. Ele entendeu que a garota de cabelos prateados e benevolência obstinada, que sempre agia sem se importar com a própria perda ou ganho, poderia se parecer com a bruxa da inveja, mas isso não tinha absolutamente nada a ver com ela. Ele sabia que ela, que havia vivido em um mundo que não lhe demonstrava nenhuma bondade, possuía uma boa vontade sincera para com os outros mesmo assim. Não importava o quanto o mundo pudesse tratá-la mal, pelo menos Subaru iria. De repente, um calafrio subiu por sua espinha quando uma voz gelada interrompeu seus pensamentos. Foi tudo para seu próprio benefício, não foi? No fundo de sua mente, o sorriso encantador e charmoso dela se transformou em um olhar afiado e uma voz severa. Eu queria acreditar em você, mas foi você quem me impediu, Subaru. Ele havia pisoteado a confiança dela, e a voz dolorosa dela reverberou dentro de seu crânio apertado. Ele tentou entender. Ele achava que tinha entendido. Ele agiu como se tivesse entendido. E ele havia quebrado e jogado de lado a promessa que havia feito a ela. A culpa o atingiu em seu peito mais uma vez. Se você não disser, eu não consigo entender, Subaru. Em suas lembranças, Emília o repreendeu repetidamente por suas ações naquele dia. Ele sentiu uma agonia como se pedaços de seu peito tivessem sido arrancados, e a tristeza se abateu sobre ele para esmagá-lo, mas a raiva de Subaru pela garota que o encarava também veio à tona. Ele havia se esforçado tanto. Ele a ajudou tanto. Ele havia se machucado tanto. O que havia de errado em esperar por uma recompensa? O que havia de errado em querer que ela respondesse? Se eu não disser, você não entenderá? Eu poderia dizer o mesmo para você. Emília não havia lhe contado nada sobre a seleção real, discriminação ou seus sentimentos naquele dia. Ela havia evitado Subaru, afastando de seu objetivo, tratando-o como se ele fosse apenas um personagem secundário. É claro que Subaru não sabia nada sobre Emília. Ela não lhe contaria nada. Ele não sabia como ela havia vivido até então, como ela se sentia ao almejar o trono real, o que ela pensava sobre o fato de o mundo vê-la como a própria bruxa. E quanto ao que Emília pensava sobre Subaru, ele não queria saber. Criança, você está bem? Ei, Subaru, ao perceber que o rosto de Cadmon estava se aproximando muito, recuou com um sobressalto. Vá! Cara, não faça isso!
Seu rosto poderia matar alguém assim, droga. Isso é uma coisa horrível de se dizer. Você estava olhando para o espaço novamente, exatamente como antes. Você tem alguma doença crônica? Bem, se os sentimentos apaixonados que ardem em meu peito são uma doença, talvez eu tenha sido infectado por algo. É uma doença febril e desagradável que seduz a humanidade, às vezes gentilmente e às vezes severamente. Cadmon, incapaz de acompanhar a tentativa jocosa de Subaru de esconder seu coração vazio e ferido, balançou a cabeça. Sim, sim, você tem um caráter ruim, é o que é. Tudo bem, vamos voltar para a loja. Subaru, seguindo no caminho de volta, percebeu que todo seu corpo estava encharcado de suor frio. Talvez isso se devesse às emoções que se agitavam dentro dele, mas cada passo parecia muito pesado. Sua cabeça se inclinou quando Cadmon murmurou abruptamente, ainda de costas, e talvez eu esteja metendo o bedelho, mas pare de falar sobre a bruxas claras. Se alguém ouvir você, não vai ser compreensivo, inclusive eu. Não parecia ser um esforço para reviver o debate anterior. Sentindo a seriedade na voz de Cadmon, Subaru silenciosamente indicou sua aceitação. Com um preconceito tão profundo, não havia como saber de quem seria a ira que ele provocaria ao falar. No mínimo, ele não desejava ter mais problemas na capital real. Cadmon ignorou a concordância de Subaru e se repetiu para dar ênfase. Nunca se sabe quem está ouvindo. Enquanto eles passavam pela multidão e voltavam para a loja, o ar entre eles parecia pesado de alguma forma. Subaru ainda não tinha conseguido resolver seus sentimentos, e Cadmon parecia irritado e envergonhado com a discussão. Quase não houve uma palavra entre eles enquanto voltavam para a loja. No entanto, bem-vindo de volta. O último cliente estava de saída. A boca de Cadmon se abriu e ele ficou boquiaberto com a visão de Ren trocando mercadorias por dinheiro e se despedindo de um cliente com uma reverência educada. Atônito, ele olhou para as vitrines vazias no balcão. Por um momento, talvez ele tenha pensado que havia abandonado sua loja, confiando-a a Ren apenas para que ela vendesse suas mercadorias a preços de liquidação, mas o caixa da loja cheia de moedas mostrou que isso não era verdade. Em outras palavras, ela havia vendido tudo. Cadmon se ajoelhou, cobrindo o rosto com as palmas das mãos, seu orgulho de comerciante aparentemente ferido. Nesse curto espaço de tempo, você vendeu mais do que minha loja normalmente vende em um dia inteiro. Sem se importar com a dignidade do dono da loja, Ren se esgueirou suavemente pelo balcão e correu para o lado de Subaru. Ela olhou com expectativa para o garoto, e parecia que uma cauda invisível estava balançando atrás dela. Como me saí, Subaru? Soube que ele o ajudou no passado, então fiz o melhor que pude para, pelo menos, ajudar. Você pode me elogiar, se quiser. A rara visão de Ren dizendo, me elogie, fez com que Subaru percebesse que seu coração estava um pouco mais leve. Você é realmente incrível, Ren. Eu sou, mas a irmã é ainda mais incrível. Subaru forçou um sorriso e, seguindo o exemplo de Ren quando ela ofereceu a cabeça, acariciou-a gentilmente. Ele saboreou a textura totalmente familiar do cabelo dela, e a garganta de Ren emitiu um pequeno som com o toque suave de Subaru. Eu ainda não entendo como essa sua lógica funciona, sabe? Observando a interação entre os dois por trás, Cadmon acariciou sua própria cicatriz com um dedo e baixou os ombros. Ele murmurou, acho que a aparência é importante. O motivo das vendas lentas de sua loja agora estava muito claro. Interessante. Então é por isso que ele me deu essas abres por seus problemas. Com as orelhas de gato se mexendo, a pessoa enfiou um garfo em uma montanha de frutas vermelhas fatiadas e levou um pedaço suculento aos lábios sorridentes com perfeita graça. Aquelas orelhas curtas e filinas eram da mesma cor do cabelo louro na altura dos ombros, e a fita branca que adornava essas mechas se juntava aos olhos grandes, redondos e provocantes para completar a imagem de uma linda garota, que na verdade era um garoto. Subaru respondeu, bem, eu já testei o sabor delas, então tudo o que tive de fazer foi entregá-las à cozinha. Deixando isso de lado, não me olhe de soslaio e lamba os lábios. Isso está me dando calafrios. Não, conhecendo tanto a sua aparência externa quanto o seu gênero real, o termo adequado era definitivamente menino bonito. Foi no intervalo entre as refeições, algum tempo antes do jantar, e as abres foram trazidas como um lanche leve. Cadmon lhes deu a fruta como lembrança, parecendo ao mesmo tempo grato e profundamente queimado pela forma como Ren havia quebrado o recorde de vendas de sua loja em um curto espaço de tempo. Ela voltou ao seu quarto para trocar de roupa, com a intenção de se encontrar com ele mais tarde em seu quarto,
pois o ritual diário durante a estadia de Subaru na capital continuava até a hora do jantar. Subaru observou. Dito isso, voltar ao meu quarto e encontrar um garoto bonito entrando nele antes de mim. Fui descuidado por não deixar a porta trancada, mas isso não é, você sabe, indelicado para um cavalheiro? Ah, tudo bem, não é? Isso só prova o quanto Ferry consegue relaxar perto de você. Além disso, Lady Crush nunca poderia ver Ferry agir de forma tão preguiçosa, mesmo por acidente. O garoto bonito, Ferris, caiu bem perto do flanco de Subaru. Quando Subaru sentiu a cama balançar contra seu traseiro, Ferris olhou para cima de forma significativa de sua posição de barriga para baixo. Seu coração palpitou agora mesmo? Ele pulou uma batida. Não penso nada de ruim a seu respeito, mas eu simplesmente não tenho esse tipo de interesse. Gosto de garotas, tão comuns e normais quanto elas. Por mais adorável que ele fosse, o fato de serem do mesmo sexo era uma barreira que Subaru não tinha a menor intenção de transpor. Ele balançou a cabeça exasperado com a expressão de choque de Ferris. Em primeiro lugar, não faço ideia de qual é o seu motivo para ficar tão relaxado perto de mim. Quero dizer, não é como se eu me lembrasse de ter me dado muito bem com você antes. Não estou emitindo algum tipo de feromonio com o qual eu deva me preocupar, estou. Ferris apoiou o queixo nas palmas das mãos e respondeu alegremente. Ah, isso é bem simples, na verdade. É porque não há dúvidas de que você é mais fraco do que Ferry, Subaru. Você é um fraco, então não se preocupe. Subaru piscou uma vez e murmurou. Você tem uma personalidade muito ruim, nossa. Uau, que surpresa! O Ferry tinha tanta certeza de que eu ia acabar com você lá. Ei, fatos são fatos. Não vou me irritar com isso. Subaru já havia aprendido muitas vezes o quanto era fraco. Desde que foi convocado de seu próprio mundo, sua impotência foi repetidamente martelada nele. Se o dia do confronto com Julius na praça de desfiles foi o maior exemplo em termos de qualidade, o número de vezes que Wilhelm o derrubou no chão lá na mansão foi a quantidade. Além disso, essa sensação de impotência também não era específica de seu novo mundo. A dor de sua própria fragilidade era algo que ele havia experimentado em todos os lugares em que viveu. Bem, você pode continuar dizendo que sou fraco, mas e você? Quero dizer, como você faz parte dos Cavaleiros da Guarda Real, provavelmente recebeu algum treinamento, mas... eu? Ferry não tem nenhuma habilidade com uma espada. As espadas dos cavaleiros são pesadas, então Ferry não carrega nenhuma, apenas a adaga de Lady Crush. Não há nada de bom em brandi-la, por isso Ferry não a usa. A risada estridente e os chutes de Ferris deixaram Subaru constrangido. A visão do garoto de orelhas de gato admitindo tão casualmente suas próprias falhas fez seu peito arder, pura e simplesmente. A atitude dele, não considerar a fraqueza como um fracasso, não era algo que Subaru pudesse descartar tão facilmente em seu estado atual. Ferris parecia ter percebido os pensamentos do silencioso Subaru quando fez um adendo. Mas Ferry tem outras características que o redimem, sabe? É por isso que ser um cavaleiro completamente inútil não é nem um pouco perturbador. Boa defesa. Bem, se você aceitar, tudo bem. Tudo bem. A declaração confiante de Ferris foi, sem dúvida, construída sobre uma base muito sólida. Subaru, sem essa base, desviou o olhar em um claro desconforto. Talvez porque Subaru tenha se virado de costas, Ferris se sentou na cama e se aninhou no ombro de Subaru, deixando que ele sustentasse seu peso. Então ele fez uma pergunta. Nervoso. No primeiro dia eu estava, mas não estou mais. Se você vai fazer isso, por favor, vá em frente. Chato. Fazendo o beicinho, Ferris sentou Subaru e colocou as mãos em seus ombros. Era uma postura de massagem nos ombros, mas Ferris permaneceu imóvel naquela posição, fechando os olhos em silêncio. O calor que passava das palmas das mãos de Ferris começou a circular dos ombros de Subaru para todo o seu corpo. O poder da mana da água em suas mãos encontrou um mecanismo mágico dentro do corpo de Subaru, chamado de portal, subindo e fluindo através dele. Ferris falou novamente. Suavemente, lentamente, suavemente. Ah, encontrei uma ponta quebrada. Parece que você está se esforçando muito, Subaru. Ah, um cabelo grisalho também. Arrancando isso. Ai, e você poderia não tagarelar quando estiver trabalhando? Toda essa mana se espalhando pelo meu corpo é muito nojenta. Se não tomar cuidado, vai me deixar tonto. Sua cabeça estava um pouco pesada e seus membros estavam lentos. Parecia que seu corpo estava reagindo mal à tentativa de tratamento. Ferris era o mais proeminente usuário de magia da água na capital real. Seu nome verdadeiro era Félix Argyle.
O motivo pelo qual Subaru estava hospedado na vila de Krush era para que ele pudesse aproveitar a magia de cura para curar seu portão danificado. A ideia de curar por meio da magia da água poderia lembrar algo fresco e refrescante, mas, na prática, não era nada tão simples. Um portão era o meio pelo qual se usava a magia. A causa direta do dano ao portão de Subaru foi o uso excessivo e repetido, bem como o doping quando sua mana estava esgotada. Graças a esse abuso contínuo, apenas trazer seu portal de volta a um estado normal exigiu medidas bastante duras. Subaru fez um comentário. Então, essa técnica de cura é como pegar uma mangueira da qual a água só escorre, tapar o vazamento e empurrar para fora todo o mofo e o lixo que se acumularam lá dentro. O quê? Pelo jeito que você está falando, parece que eu não estou muito feliz com isso, miau. Estou apenas me martirizando. Não se preocupe com isso. Ugh, isso é nojento. Subaru balançou a cabeça, suportando a sensação enquanto tentava apaziguar Ferris, cujo humor havia piorado. Era o terceiro dia que ele estava morando na mansão de Krush, em outras palavras, o terceiro dia do tratamento de Ferris, então talvez ele tivesse começado a se acostumar um pouco com essa parte também. No primeiro dia, ele havia gemido alto desde o início, incapaz de suportar silenciosamente a vontade de vomitar. Foi a vez de Ferris se manifestar. Bem, aquele primeiro dia não pôde ser evitado. Ferri teve que bombear isso diretamente pela parte pior e mais nojenta. Isso é o que acontece quando você é um cadáver vivo com feridas em toda a sua mente e corpo. Miau. Você não fica na metade do caminho quando mexe com coisas desconfortáveis, não é? Subaru odiava o fato de Ferris, que não deveria ser capaz de ver a expressão de seu rosto, parecer capaz de ler seus pensamentos por meio de seu corpo. Pode-se dizer que o modo como ele cavava as cicatrizes de Subaru sem hesitar era muito mais astuto do que o modo como Reinhard inconscientemente arrancava as crostas de seu coração sem nem mesmo perceber. Oh, Subaru, parece que você realmente está pensando em se vingar. O treinamento que você está fazendo com o vovô Will não tem nada a ver com isso, não é? Você pode parar de cutucar um cara onde dói? Tenho certeza de que até você entende como me sinto. Espere, você entende. É claro. O Ferri também já disse, eu quero ser forte. Bem, o Ferri desistiu de fazer algo imprudente como isso. O tom de Ferri soou um pouco mais sério, enquanto ele usava seu estilo de falar de menino bonito para contornar o assunto. Subaru ficou um pouco surpreso, pois percebeu que a reação de Ferris continha seus verdadeiros sentimentos sobre o assunto. Até mesmo alguém tão inabalável como ele teve momentos no passado em que se sentiu inseguro ou perdido. Mas, por fim, ele percebeu seu potencial para a magia e abandonou o caminho do guerreiro. E quanto ao Subaru, então? Será que ele tinha algo de que pudesse se gabar para os outros? E se ele conseguisse encontrar algo assim, será que isso seria capaz de afastar a dor miserável em seu peito? O que quero dizer é que você deve desistir de pensamentos sombrios como vingança, certo? É um pouco difícil dizer, mas, se houver uma próxima vez, você pode morrer, sabe? Com um olhar mal-humorado, Subaru fechou um olho, e sua resposta foi um murmúrio mal pronunciado. Até eu sei disso. A batalha anterior com Julius havia terminado com Subaru sendo golpeado de forma indescritível. E, apesar da pancada que recebeu, ele entendeu que o cavaleiro tinha sido brando com ele. Não havia outra maneira de explicar o fato de ele ter sido atingido tantas vezes e não ter sofrido nenhum efeito duradouro. Isso não se deveu apenas à habilidade de Ferris como curandeiro. A diferença entre Subaru e Julius tinha sido simplesmente tão grande. Ciente disso, Subaru pediu a Wilhelm que o ensinasse. Ele não estava sonhando em se tornar exponencialmente mais forte em apenas alguns dias de treinamento. Era apenas: você não pode simplesmente se deixar levar pela preguiça? Seu corpo está em mau estado, Subaru. Ninguém o culparia por dormir o dia todo em recuperação. Quem reclamaria se pegasse leve e desse um descanso para sua mente e seu corpo? As palavras de Ferris foram ditas com pressa, sem dar a Subaru tempo para inventar desculpas. A maneira como ele disse isso irritou um pouco Subaru, mas a mensagem era extremamente sedutora, considerando seu estado de espírito atual. Por alguma razão, seu coração vacilou naquele momento, embora normalmente ele se sentiria indignado. Mas, o som de uma voz suave o tirou de seu estado emocional caótico. Mestre Félix, por favor, não brinque muito com Subaru. Ren estava parada na porta do quarto com uma expressão neutra no rosto. Ela supostamente havia retornado ao quarto para trocar de roupa, mas sua aparência externa não estava visivelmente diferente de quando ela estava passeando com Subaru na capital real.
Percebendo o aumento questionador das sobrancelhas de Subaru, Ren agarrou a bainha de sua saia e girou enquanto dizia: troquei meu uniforme de empregada para fazer compras pelo meu uniforme de empregada para visitar. Se certo, é isso mesmo. Você sempre parece saber o que estou pensando, Ren. Sim. Eu sempre quero que você me veja renovada. Fico feliz que você se sinta assim, mas seu modo de falar faz com que você pareça um vegetal fresco. Subaru respondeu ao pedido aparente de Ren para avaliar seu frescor, e a empregada não deu continuidade. Em vez disso, ela desviou o olhar para Ferris. Sou grata pelo tratamento que você dá ao Subaru dia após dia. No entanto, por favor, desista de usar isso como uma oportunidade para atraí-lo à tentação. Ferris deu uma risada que parecia suspeita e se aninhou nas costas de Subaru mais uma vez. Atrair a tentação soa tão mal, miau. Ferris só está dizendo essas coisas por preocupação com seu bem-estar. O fluxo de energia das palmas das mãos, que passava pelos ombros de Subaru, subitamente inundou suas costas e todo o seu corpo. O influxo de mana além da capacidade de suportar de Subaru o distraiu por um momento. No entanto, um impacto suave contra sua cabeça fez com que sua mente errante voltasse ao lugar. Mestre Félix, por favor, dê um tempo nessas brincadeiras. Há algumas coisas que não posso deixar passar em branco. Quando Subaru ofegou e recuperou os sentidos, um tecido branco cobria seu rosto. Ao forçar os olhos, ele percebeu que seu rosto estava pressionado em um avental muito familiar e que Ren estava acariciando sua cabeça. Ei, Ren, é um pouco embaraçoso fazer isso na frente de outra pessoa. Subaru tentou disfarçar sua timidez com as piadas de sempre, enquanto Ren o abraçava ainda mais forte. Subaru, fique quieto por um momento, Mestre Félix. Sua língua formou palavras educadas, mas elas carregavam uma emoção fria. Ferris traçou pequenos padrões nas costas de Subaru como uma criança cuja brincadeira tivesse sido descoberta. Eles disseram que você pode usar algumas artes da água, Ren. Acho que isso faria com que você se opusesse ao que Ferri tem feito. Ei, Ferris. Ter um garoto bonito fazendo coisas estranhas com os dedos não me deixa nem um pouco feliz. Espere, Ren? Minha cabeça, está gostosa, mas não, abrace, tão, forte. Subaru, eu sinto muito. O mestre Félix simplesmente não recuava. Eu pensei que, se alguém fosse tirar você de mim, era melhor que eu. Essa declaração está indo para lugares perigosos. Sentindo como se seu crânio estivesse rangendo, Subaru rolou para o chão para escapar de Ferris e Ren. Ele olhou cautelosamente para os outros dois do canto da sala, enquanto Ren visivelmente lamentava enquanto balançava a cabeça. Subaru, coitadinho. Você passou por uma provação e tanto, não é mesmo? O que você estava dizendo no final foi o mais assustador de tudo, Ren. Há uma pequena yandere louca em você, não há? Ignorando as objeções de Subaru, Ren enfrentou Ferris na cama. Ela olhava sem emoção enquanto o menino gato girava o dedo em torno de seu cabelo de linho com uma expressão maliciosa. Você tem um motivo para estar com raiva, Ren, mas não foi tudo um esquema do Ferri, sabe? Foi pelo bem de Subaru, só um pouquinho. E tudo além desse pouquinho. O resto era para os sentimentos de meu amigo, e todo o resto era para Lady Crush. Isso é natural para um servo, não é? Não é diferente para você, não é mesmo, Ren? Não é. Portanto, você deve entender qual deve ser a minha resposta, Mestre Félix. Ferris deve ter percebido algo no olhar de Ren, pois logo levantou as duas mãos em sinal de rendição. Está bem, está bem. Ferri vai parar de usar o tratamento para fazer lavagem cerebral nele. De agora em diante, estarei presente em todos os tratamentos. Miau, sem confiança alguma. Bem, tudo bem, na verdade. Ferris olhou de lado para Subaru. Quando Ren se afastou, como se estivesse protegendo Subaru daquele olhar, Ferris se esticou e olhou para ele por cima do ombro de Ren. Então, chega de sermões da Ren por hoje. Nosso próximo encontro será em um lugar onde ela não vai nos encontrar. Está bem. Não me lembro de ter saído com você. E você acabou de dizer lavagem cerebral, não foi? Não vou me encontrar sozinho com um cara que vai dizer uma coisa esquisita como essa. Ok, isso parece um sim. Não é sinônimo de sim, nossa. Ferris, acenando como se o assunto estivesse resolvido, saltou da cama e se esticou enquanto se dirigia para a porta. Ele parou logo antes de colocar a mão na maçaneta e olhou para trás. Ren, sim. Você pode não acreditar, mas a parte sobre isso ser para o bem do Subaru não era uma mentira completa, sabe? Eu entendo.
Como Subaru estava atrás de Ren, ele não conseguia ver a expressão dela. Mas ele sentiu que a breve resposta dela continha apenas um pouco de hesitação. Ah, bem, isso é bom. Então, tchauzinho. Com um sorriso, Ferris fez sua saudação despreocupada e finalmente deixou o quarto de hóspedes. Subaru, sentindo-se totalmente exausto por algum motivo, caiu no chão devido à repentina letargia. Eu deveria estar recebendo tratamento. Por que tenho de me sentir tão cansado por causa disso? Você está bem, Subaru? Estou bem, acho. Eu realmente não entendi, mas você me salvou de alguma coisa? Isso não está claro. O mestre Félix não parece ter nenhuma má vontade com você, então, não sei os verdadeiros motivos por trás do comportamento anterior dele. Ao ver Ren refletir sobre o assunto, Subaru virou a cabeça, perplexo. Então em que estado eu estava antes, afinal? Até agora, o mestre Félix estava interferindo com toda a mana em seu corpo, Subaru. É mesmo? Achei que a cura exigia isso. Não é uma sensação boa, e é bem horrível, para ser honesto, mas de alguma forma eu aguentei. Ter a mana de outra pessoa em você dessa forma é o mesmo que levar essa pessoa para dentro de você. Isso tornou as palavras do mestre Félix muito mais fáceis de serem aceitas por você, entende? A maneira como você disse isso soa muito mal, sabia? Subaru se levantou apressadamente, dando tapinhas em seu corpo para verificar o que estava acontecendo. Estou bem? Não está acontecendo nada de estranho? Meu coração não está se tornando mais feminino ou minha fala não está tendo reviravoltas mais femininas ou algo assim? Está tudo bem, Subaru. Você é muito esplêndido. Estou sempre observando você, então, por favor, acredite em mim. Por um momento, Subaru pensou que não poderia permitir as peculiaridades da declaração dela, mas, em vez disso, deixou que ela o envolvesse enquanto dava tapinhas no peito, aliviado. Ele também passou a compreender melhor a posição em que se encontrava. Agora que penso nisso, este é um dos principais quartéis-generais do inimigo. Mas tenho relaxado e baixado muito a guarda. Por favor, fique à vontade. É verdade que você é incorrigivelmente descontraído e lento para se enturmar, mas estou mantendo a guarda, então não há nada com que você deva se preocupar. Você não poderia deixar de fora a parte do incorrigivelmente descontraído? Naquele momento, a verdade lhe pareceu clara como o dia. Só de imaginar o quanto Ren estava travando uma guerra de uma mulher só enquanto ele passava o tempo ociosamente, deu-lhe vontade de sair correndo pela porta. Vou tentar ser um pouco mais cuidadoso de agora em diante. Afinal, todo mundo aqui é um inimigo. Um inimigo, você diz. Ele estava tentando se recompor depois de ter se concentrado tanto em uma coisa só. Mas, em sua determinação, Subaru não notou que Ren estava murmurando alguma coisa. Depois de se certificar de que seu corpo estava são e salvo, Subaru olhou para o cristal mágico em uma parede da sala para verificar a hora. O tempo está se esgotando. Que tal me ajudar a estudar até sermos chamados para o jantar, professora Ren? Subaru se dirigiu a uma escrivaninha na sala. Os demais ábacos estavam em cima da escrivaninha, ao lado do material de estudo que ele havia trazido da mansão de Rosval. Em outras palavras, era hora de estudar para Subaru, que ainda não havia dominado a linguagem desse outro mundo. Eu realmente não consigo me acostumar a ser tratada dessa forma. Bem, acho que está tudo bem, já que é a senhora quem está ensinando. Se não gostar, posso parar, professora. Não. Por favor, continue. É algo pelo qual você chama. Portanto, o Subaru não pode chamar mais ninguém assim. Se você fizer isso, ficarei chateada. Bem, se você vai ser assim, eu também serei implacável. Nuguri, você não vai me superar. Subaru escolheu um momento estranho para demonstrar sua teimosia, virando-se ferozmente para a mesa. Ren ficou atrás de Subaru, observando-o com carinho. Mas, de vez em quando, ela olhava para longe, com a mente divagando enquanto seu rosto mostrava leves sinais de tensão. Professora, não estou entendendo muito bem essa parte. Mas todos os vestígios desse olhar desapareceram no instante em que ela ouviu a voz de Subaru. Subaru, você está desamparado. Você não conseguiria fazer nada se eu não estivesse aqui com você. Eu não me importaria se você demonstrasse sua gratidão de vez em quando. Excelente momento. Subaru Natsuki, você poderia vir comigo por um tempo? Subaru havia terminado de tomar banho e estava voltando para o quarto quando alguém se dirigiu a ele no saguão do segundo andar da residência do Scrooge. A mulher de cabelos longos estava subindo as escadas e carregando uma bandeja quando o chamou. Por um momento, ele não tinha certeza de quem era,
pois a roupa e a aura que ela emitia eram completamente diferentes das habituais. A única reação de Subaru foi erguer as sobrancelhas. Senhorita Crush? É isso mesmo. Há algo de estranho em... Ah, entendo. Esta é a primeira vez que me vê com uma roupa não relacionada às minhas funções. Imagino que tenha lhe dado um susto. Crush pareceu perceber o que o havia perturbado. A roupa que ela normalmente usava, que lembrava um uniforme do exército, havia desaparecido. Em seu lugar, ela usava uma camisola com tecido fino e escuro e uma capa sobre os ombros. Ao contrário do uniforme militar escrupulosamente abotoado, a camisola mostrava seu físico muito feminino a cada passo, alterando bastante a aura que ela projetava. Subaru estava desviando os olhos, sentindo-se vagamente envergonhado, mas Crush aparentemente não havia notado. Ela continuou: de qualquer forma, é uma sorte que essa questão tenha sido resolvida. Voltando à pergunta original, você tem algum tempo livre? Se for do seu agrado, gostaria de tomar um drink com você esta noite. Mas eu não bebo álcool. Você pode tomar um gole de água se quiser. Não pretendo beber o suficiente para ficar embriagada. Crush sorriu um pouco enquanto subia as escadas. Subaru ficou um pouco desconcertado, mas, sem encontrar motivos para cortejar seu descontentamento, correu um pouco para alcançá-la. Ela levou Subaru até uma varanda no terceiro andar da mansão. Uma mesa branca e cadeiras foram colocadas em um canto do terraço. Crush se sentou primeiro e indicou a cadeira oposta com o olhar, de modo que Subaru obedeceu docilmente. A brisa está muito refrescante esta noite. É o clima perfeito, pois gosto de beber minha bebida enquanto observo o céu noturno. Mas estou me perguntando por que você me convidou hoje. Você poderia ter convidado Ferris ou alguém. É claro que, normalmente, eu teria o Ferris comigo. No entanto, ele precisa trabalhar até tarde esta noite. Crush devia estar se referindo ao trabalho de Ferris como curandeiro, muito requisitado até mesmo na capital real. Assim como Ferris havia feito com Subaru à noite, ele tratava inúmeras pessoas diariamente. Era uma agenda lotada que quase não permitia tempo livre. Além disso, é bom trocar drinks com alguém de outra posição de vez em quando. Eu já disse isso uma vez, mas eu não bebo álcool, sabe? Você pode simplesmente adicionar bastante gelo. Você pode até mesmo enchê-la com água fria, se desejar. E agora, então? A bandeja sobre a mesa tinha 2 taças de vinho. Em uma, ela colocou o álcool de cor âmbar, na outra, colocou água limpa. Subaru aceitou a água, relutantemente encostando seu copo no de Crush. O leve tilintar foi acompanhado pelo som do gelo se deslocando dentro dela enquanto Crush estreitava os olhos. Parece que você está ansioso com uma série de coisas, mas fique à vontade. Não o trouxe aqui com o desejo de interrogá-lo. Juro que não é um truque tão mesquinho. Ah, não, eu não estava preocupado com isso. Não há necessidade de tentar esconder isso. Posso ver a ansiedade e a dúvida na brisa noturna ao seu redor. Como pertencemos a grupos rivais, fico realmente aliviada com sua cautela. Dessa forma, não me esqueço de meus próprios princípios. Crush fez questão de apreciar o copo cheio pela metade, saboreando-o com sua língua vermelha. Subaru, desesperado para se livrar da sensação de que ela podia ver dentro de sua mente, despejou a água fria em sua garganta. Então, nesses últimos dias, você tem estado bastante ocupada. Isso está relacionado à seleção real. Ah! Assim que eu lhe digo que a cautela é desnecessária, você mergulha direto no cerne da questão. Eu certamente não esperava por isso. No entanto, acho que é exatamente assim que os campos rivais devem ser. Não saber meu lugar e não entender o clima são características que me definem. Eu acrescentaria à lista o fato de transformar seus próprios vícios em virtudes. Certamente, é a seleção real que tem me mantido ocupada nos últimos dias. Ela também contribuiu para os trabalhos de Ferris e Wilhelm. Com a taça de vinho inclinada, Crush falava com suavidade e bom humor. Ela parecia ainda mais atraente do que o normal aos olhos de Subaru, então ele desviou sua atenção para o pátio, que ficava à vista da varanda. E isso está relacionado a todas as coisas que você tem levado para a mansão e as pessoas que entram e saem. Um olho mais aguçado do que eu esperava. Ou melhor, a escala era grande o suficiente para que você não deixasse de notar. Sem nenhum sinal de que seu bom humor estava diminuindo, Crush soltou os lábios e respondeu à pergunta de Subaru. Não tem nada a ver com isso. Minha casa está reunindo todos os homens e materiais possíveis para uma tarefa específica. Isso pode causar alguns problemas para você e Rei nos próximos dias. Sinto que somos nós que estamos lhe causando muitos problemas, mas... o que é essa tarefa em particular?
Você já ouviu os detalhes de como Wilhelm começou a me servir? Depois que sua pergunta foi respondida com outra pergunta, Subaru não conseguiu dizer nada. Ele entendeu apenas que a tarefa específica que Crush havia mencionado dizia respeito a Wilhelm, e que os detalhes não eram um tópico que ele poderia abordar sem a permissão do velho. Você é livre para especular. Parece que eu falei demais. Wilhelm poderia muito bem me repreender por isso. Wilhelm não parece ser alguém que falaria assim com sua mestre. Ele é um homem sem piedade. Você deveria vê-lo me instruir com a espada pelo menos uma vez. Ele deve achar que nosso primeiro encontro foi bastante embaraçoso. Crush deu um sorriso irônico, saboreando o vinho com a ponta colorida da língua enquanto mudava de assunto. Subaru também buscou uma mudança de assunto para reiniciar sua mente. Então você também tem aulas de espada todos os dias? Certamente você não está dizendo que eu não deveria empunhar uma porque sou apenas uma mulher. Subaru respondeu instintivamente com vergonha, mas Crush piscou para ele. Estou brincando. É apenas algo que estou acostumada a ouvir desde a minha juventude, que a pequena princesa Karsten é tanto uma donzela quanto uma esgrimista louca. Eu era considerado bobo da casa do duque por gostar mais de sujar as mãos do que de flores. Isso é bem diferente dos rumores que tenho ouvido. Em público, todas as pessoas comuns estão elogiando você, dizendo que você deixará sua marca na história do reino. As pessoas mudaram sua avaliação quando souberam de minhas façanhas. Em minha opinião, a mudança repentina foi bastante calculista da parte deles, mas a culpa é minha por não ter produzido resultados durante todo esse tempo. Não pretendo culpar os lords por alterarem suas posições públicas. Quanto aos rumores na cidade, só posso chamá-los de embaraçosos. Aparentemente, ela era uma pessoa grande o suficiente para aceitar tudo o que as pessoas diziam sobre seus atos, para o bem ou para o mal. Crush nunca desviou os olhos da discussão sobre o fato de ser apenas uma mulher. A opinião pública havia mudado drasticamente por causa de suas façanhas, o que despertou a memória de Subaru para algo. Então, aquela famosa primeira batalha foi o que mudou a forma como todos pensavam de você. Enquanto Subaru prosseguia com o assunto, Crush pousou os lábios em sua taça de vinho e emitiu um pequeno som. Seus olhos âmbar se estreitaram. É constrangedor. Ela virou a cabeça com um beicinho nada característico no rosto. Subaru rebateu. Como isso pode ser constrangedor? Ouvi dizer que feras demoníacas atacaram sua terra e você lidou muito bem com isso no lugar de seu pai. Isso é muito legal para uma primeira batalha, não é? Claro que não. Deixe-me corrigir um erro de percepção. Eu não derrubei as feras demoníacas. Apenas as afastei. Eu era uma princesa que, de forma precipitada e impudente, assumiu o comando no lugar de seu pai ferido. Mas funcionou, não funcionou? É claro que sim. Eu não poderia permitir que minha primeira missão terminasse em fracasso depois de ignorar as objeções de meu pai. No entanto, o problema é a extensão dos resultados. Para mim, minha ingenuidade na época é uma vergonha muito difícil de suportar. O humor dela não havia caído, mas Crush também não estava disfarçando nada. Ela não achava que isso fosse digno de contos heróicos. O tópico que Subaru havia escolhido era, do ponto de vista dela, uma espécie de ponto sensível. Assim, Crush concluiu o assunto, lançando a Subaru um olhar jovial. Você também gosta muito de provocar as pessoas. Como esperado de um rival político, suponho. Subaru não sabia que ele era uma pessoa assim, mas ela não lhe deu espaço para argumentar. Ele levou o copo gelado aos lábios e tentou mudar de assunto na tentativa de amenizar o constrangimento. A propósito, o que mais mudou além disso? Deixe-me ver. Desde que a notícia da seleção real se espalhou, o número de propostas aumentou muito. Embora essa conversa venha com o território de ser uma duquesa para começar. Putz! Subaru vomitou água sem pensar quando sua investigação sobre as circunstâncias internas de uma rival tomou um rumo inesperado. Propostas, ou seja, propostas de casamento. Em breve terei 20 anos de idade. Casar nessa época não é incomum. É estranho devido ao meu gênero e posição, por isso evitei habilmente essa conversa até agora. A coisa da duquesa deve realmente intimidar os homens. Uma maneira bastante direta de dizer isso. Mas esse é de fato o caso. Algumas pessoas se aproximaram para pegar minha mão, cada uma tentando me tornar sua, mas isso foi antes, e agora é agora. Crush fechou os olhos enquanto um gole maior de vinho escorria por sua língua. Sua posição como candidata real a tornava uma pessoa especialmente importante para a nação. Sem dúvida, havia uma horda de pretendentes em potencial que nunca haviam tentado conquistar sua mão. Senhorita Crush,
Você está bastante otimista com essa conversa de pedido de casamento. Está pensando em se casar? Eu me pergunto. É um assunto sobre o qual eu mesma já refleti. Se eu me casasse com alguém, ele poderia me ajudar muito em muitas situações, incluindo a ascensão na seleção real. Mas todas as candidatas são mulheres solteiras, portanto as condições são as mesmas para todas. Suponho que as coisas sejam um pouco diferentes para Priscila Bariel, que é viúva. Ao ouvir a opinião de Krush, uma onda de ansiedade se abateu sobre as entranhas de Subaru. Estou vendo. Todas são solteiras. Condições semelhantes. Casamento, hein? Casar-se com alguém de status elevado significava trazer essa pessoa para o seu campo político. Se Krush havia recebido propostas de casamento, as outras candidatas provavelmente também haviam recebido. Naturalmente, o mesmo pode ser dito sobre a jovem Emília. Perdoe-me, Subaru Natsuki. Fui um pouco maldosa com você como vingança. Subaru, distraído com a possibilidade de Emília se casar, demorou a reagir ao pedido de desculpas. Todos os indivíduos escolhidos como candidatas para a cerimônia de amizade com o dragão são proibidos de se casar durante o período de seleção real. Nominalmente, é porque se deve colocar o reino antes de si mesmo, mas, na realidade, é mais uma medida desesperada para evitar que os laços matrimoniais exacerbem o conflito político. Então, todas essas propostas de casamento que você tem recebido, vou avaliar todas elas depois que a seleção real estiver concluída. Fazer as propostas com antecedência e não depois do fato é mais aceitável, suponho. No entanto, não farei promessas vazias apenas para revogá-las mais tarde. Subaru suspirou de alívio. Se os arranjos matrimoniais eram proibidos, não havia perigo de Emília se casar com alguém pelas costas dele. Mas é possível acertar todos os detalhes e deixar o casamento de fato para depois. Subaru reclamou mal-humorado. Senhorita Krush, você gosta de brincar com o coração dos homens? Você cutucou minha própria fonte de vergonha primeiro. O mínimo que eu poderia fazer era retribuir o favor. Krush inclinou seu copo sem um único sinal de culpa. Além disso, as pessoas geralmente são muito conscientes das diferenças de posição para serem honestas com seus próprios corações. Tenho um interesse bastante profundo em saber como esses assuntos serão resolvidos. Preocupe-se com sua própria vida amorosa antes de se preocupar com a de outra pessoa. Se você está chegando aos 20 anos, deve ter uma. Como ela estava brincando com ele, Subaru tentou contra-atacar, mas a resposta que recebeu foi inesperada. Infelizmente, o fato de ter nascido Karsten significa que não posso esperar liberdade no casamento. Ainda sou uma mulher, por mais que eu possa me desviar das normas convencionais. Em contraste com as fantasias românticas de Subaru, Krush já havia desistido de sua própria liberdade para decidir seus relacionamentos. Era uma visão natural do casamento em um mundo em que o status e a família determinavam os parceiros, independentemente do interesse pessoal. Enquanto os olhos de Krush olhavam para o gelo derretido em seu copo, eles mantinham uma vontade e uma determinação inabaláveis. Subaru demorou um pouco para tentar responder, mas não conseguiu dizer uma palavra. Com a brisa noturna soprando na varanda, Krush passou a mão pelos cabelos esvoaçantes. Ela tinha pele clara, olhos amendoados, lindos cabelos verdes e um perfil repleto de beleza e elegância a ponto de abalar os outros. Por mais que ela dissesse que se desviava da norma, Krush era uma mulher bonita. Esse fato não diminuía em nada a nobreza sublime de suas crenças. Incapaz de suportar o silêncio, Subaru escolheu um tópico que poderia ter sido excessivamente vago. Senhorita Krush, o que você acha da seleção real? Ela começou a responder, fechando os olhos enquanto pensava no assunto. Falei sobre isso na conferência de seleção real, mas tenho dúvidas sobre o estado deste país. Você disse isso, sim. Se eu assumir o trono, minhas políticas serão as que declarei. Apesar disso, a Tábua do Dragão me escolheu como candidata, alguém que certamente rejeitaria o pacto. Essa é a vontade do dragão ou a de algum ser divino. Você não acha isso, Subaru Natsuki? Quando Krush fez a pergunta, Subaru ficou em silêncio. Como ele não conseguiu responder imediatamente, ela continuou. Não superestimo nem subestimo minhas próprias habilidades e posição. A reputação não vem de dentro, mas dos outros. Isso é especialmente verdade para alguém que subiu ao status de candidata como eu, julgado por aqueles que não pensavam nada de mim. Não é como vivi até agora que deve ser julgado, mas como viverei de agora em diante. Parece que você quer fazer as pessoas pagarem por julgá-la dessa forma. Muito pelo contrário. A reputação é algo concedido por outros, mas acredito que deva ser concedida após o fato, não antes.
Se alguém tem um certo nível de habilidade, julgue-a depois de ver os resultados. E, no entanto, a tábua do dragão me colocou, uma pessoa convencida dessas coisas, ao alcance do trono. Talvez tenha sido uma atitude inteligente. Os olhos âmbar de Krush se estreitaram ligeiramente enquanto olhavam para o gelo em seu copo. Subaru não conseguia pensar em uma resposta. Ele sentia que ela via o mundo de uma forma muito diferente da dele. Incapaz de suportar seu silêncio, Subaru jogou o gelo do copo na boca e o esmagou. No momento em que ele tentou usar o som do gelo triturando para quebrar o silêncio, uma voz desdenhosa o interrompeu de repente. Ah! Por que Subaru está aqui com meu? Na direção do grito, ele pôde ver Ferris correndo para a varanda, com os ombros pesados. Ele correu para a mesa e bateu com a mão nela, sacudindo as garrafas de vidro enquanto Krush o agradecia por seu trabalho. Obrigada por seu trabalho árduo, Ferris. Desculpe, achei que você voltaria bem mais tarde, então tomei um drink com Subaru Natsuki como aperitivo. Você acabou de me chamar de aperitivo. Nossa, Ferry não pode deixá-lo sozinho nem por um segundo, miau. Ah, e Lady Krush, você bebeu muito mais vinho do que o habitual, não é mesmo? Ferris olhou para a quantidade de líquido que restava na garrafa enquanto falava. Ser toda amigável com Subaru. Ter uma conversa tão divertida. Ah, Ag, que inveja! É verdade que tomei mais vinho do que o normal. Ele é um raro parceiro de conversa, e nós pulamos de um assunto para outro. No entanto, alguns deles foram bastante embaraçosos. As pessoas vão ter uma ideia errada se você colocar as coisas dessa forma. Gurra! O que é isso? E Lady Krush, você está usando uma roupa tão indefesa. Quando Ferris apontou para ela, Krush olhou para sua camisola. Ela inclinou ligeiramente a cabeça, levantando um pouco o copo. E daí? Eu não me visto sempre assim quando tomo um drink com você à noite, Ferris. Isso é o problema. Meu não pode comparar seu tempo com Ferry com uma fera voraz como esse homem. Os homens são lobos, miau. Enquanto Ferris admoestava Krush como um pai ofendido, Subaru gritou de volta. Ei, não me deixe de fora. Você também é um homem, não é? Subaru não havia se esquecido de como o sexo de Ferris havia deixado seu coração empolvoroso. Isso é porque Ferry nunca lançaria um olhar lascivo para Lady Krush. Mas pelo jeito que Subaru anda para cá e para lá, não dá para confiar nele, miau. Chega de brincadeiras, Ferris. Todos na conferência de seleção real sabem de quem Subaru Natsuki gosta. Ele não colocaria seus olhos em uma mulher tão desprovida de charme como eu. Quando Krush olhou para Subaru em busca de concordância, ele hesitou por um momento. Bem, isso é verdade, suponho que sim. Ferris interrompeu imediatamente. Ah? O quê? Você está desapontado com a Lady Krush de alguma forma. Você quer que Ferry te mate. Por que preciso de sua aprovação para minhas respostas? Krush interrompeu. Espere. Por que um vento de hesitação e decepção veio de sua direção agora mesmo? O que isso? Ah, estou vendo. Você também tem REM. Certamente minhas palavras não foram adequadas. E agora ela realmente tem a ideia errada. Krush tinha uma expressão muito receptiva, enquanto Ferris olhava friamente para Subaru. A conclusão a que ela havia chegado já era problemática o suficiente, mas o normalmente adorável menino gato era bastante intimidador quando sua expressão era séria. Subaru tentou desesperadamente explicar e esclarecer o mal-entendido, enquanto a brisa noturna novamente envolvia os três na varanda. Na frente de Subaru, que tomava pequenos goles de sua água, Krush e Ferris enchiam seus copos até a borda com vinho. Enquanto os observava, Subaru expressou abruptamente algo que o estava incomodando. Vocês dois se dão muito bem. Já estão juntos há muito tempo? Continuando a reunir informações sobre o inimigo? Perguntou Ferris. De modo algum. Você parece tão próximo que eu quis perguntar. Ferris sentou-se ao lado de Krush, olhando para sua mestra enquanto saboreava o mesmo vinho. Subaru não achava que sentimentos tão profundos como os de Ferris fossem formados em um curto período de tempo. Você tem razão. Ferris e eu estamos juntos há muito tempo. Já faz 10 anos, não é? 10 anos, 122 dias, 6 horas. Mais ou menos, miau. Isso é tão específico que chega a ser assustador, você sabe. Ferris o encarou. Subaru se arrependeu de seu comentário quando o garoto bonito colocou a mão em sua própria bochecha. Mesmo agora, Ferry não consegue esquecer aquela primeira visão de Lady Krush. Está gravado em meu meado. Desde aquele dia, Ferry tem sido o eterno servo de Lady Krush. Krush comentou,
Você dá muita importância a isso, Ferriz. Não fiz mais do que o exigido de mim. O fato de que ter feito isso me rendeu sua lealdade é o que eu chamaria de evento mais fortuito da minha vida. Não havia distância entre eles. A partir de um simples cruzamento de caminhos, eles se tornaram incrivelmente próximos. Seu relacionamento como mestre e servo certamente fez deles o par com a base mais forte dentre todos os que disputavam o trono real. Nós nos damos muito bem, certo? Diferentemente de outras duplas que eu poderia mencionar. Disse Ferriz. Meu Deus, Subavu, é muito fácil ver através de você. Ferriz sorriu, revelando sem rodeios os pensamentos que estavam surgindo no fundo da mente de Subaru. Sua bochecha se contraiu quando ele olhou para Ferriz, mas os olhos felinos o observaram inocentemente enquanto seu dono inclinava a taça de vinho. Em vez disso, Crush abordou o assunto, fechando um olho e lançando um olhar severo a Subaru. Presumo que o que o levou a um impasse foi seu relacionamento com Emília como senhora e vassalo. Crush aproximou um pouco o queixo, lambendo gentilmente os lábios encharcados de álcool. Você não pode usar meu relacionamento com Ferriz como referência para resolver esse impasse. As questões entre Ferriz e eu foram resolvidas há uma década inteira. Meu impasse. Talvez eu devesse chamá-lo de rito de passagem. Algo que deve ser superado pelas pessoas antes que elas possam se tornar senhor e vassalo em um sentido verdadeiro. Agora que penso nisso, logo depois que Ferriz decidiu me servir, ele explorou o que podia fazer por pura tentativa e erro. Como uma criança sendo provocada, o rosto de Ferriz ficou vermelho ao ter seu passado revelado abruptamente. Espere, Lady Crush. Por favor, não fale assim. É constrangedor. Crush observou Ferriz e balançou a cabeça. Não há motivo para se envergonhar. Como poderia ser vergonhosa a visão de alguém fazendo o melhor que pode para localizar seu lugar e servir adequadamente a outro? Impressionada com sua determinação, fiz o mesmo esforço para ser um mestre que não lhe traria desgraça. Mesmo agora, não sei se consegui tal coisa. Ferri nunca sentirá insatisfação com sua senhora Crush, nem em uma vida inteira. Você me estraga. Você diria a mesma coisa se eu passasse todos os meus dias em completa ociosidade. É por isso que preciso ter um caráter forte, para resistir às tentações da depravação. Era uma declaração que soava muito humilde, e Crush parecia estar falando sinceramente do fundo do seu coração. Ferriz lhe lançou um olhar ainda mais apaixonado, mas Subaru só queria sair correndo. Ver o relacionamento deles e a confiança absoluta e inabalável que havia entre eles lhe tocou o coração. Crush disse a Subaru com uma voz aguda, não baixe os olhos, Subaru Natsuki. Se seus olhos ficarem embaçados, sua alma se desviará. Isso significa que seu futuro está fechado e que você perdeu o propósito de viver. Quando você segue seu próprio senso de justiça, pode fazer inúmeras coisas se apenas olhar para o chão. Levante o rosto, olhe para frente, estenda a mão. Mesmo ao fazer algo pelos outros, você deve ser capaz de vê-los para que seus sentimentos sejam transmitidos. A garganta de Subaru travou. Cada gota de sangue em seu corpo congelou. Por um momento, as palavras de Crush cravaram um prego em seu coração. Ainda assim, ela não olhou para o garoto congelado, mas para o vinho em sua taça inclinada. Subaru se perguntou, se aqueles olhos o tivessem perfurado naquele exato momento, o que teria acontecido? Talvez, naquele instante, ele tivesse se ajoelhado sem hesitar um só instante. Subaru não só ficou surpreso com o fato de ela ter visto através dele, mas também teve que tirar o chapéu para a habilidade dela como uma grande estadista. Ainda assim, ele conseguiu evitar se ajoelhar diante dela porque Ferriz foi o primeiro a responder às suas palavras. Lady Crush. Juro novamente esgotar minha vida a serviço de minha mestre. Então, eu só posso responder à sua lealdade com todo o meu espírito. Subaru Natsuki, esforce-se para não fazer nada que possa diminuir você. Não quero pensar em você como um inimigo insignificante. A lealdade de Ferriz e a nobreza de Crush, ambas mexeram profundamente com o coração de Subaru. Ele molhou a língua seca, não conseguindo formar palavras várias vezes antes de conseguir falar. Ajudar um inimigo, hein? É muito gentil de sua parte dar aos seus oponentes uma chance de lutar. Esse assunto é importante o suficiente para decidir o futuro de toda a nação. Pode ser muito atrevido da minha parte dizer isso, mas se eu tiver que lutar pelo trono, desejo que seja contra rivais dignos. Uma coroa conquistada derrotando fracos não fará nada para impressionar os lordes da terra. Querer oponentes fortes significa que você está confiante em derrotá-los, não é? Não tenho essa confiança. O que eu tenho é vontade, e me esforcei para alcançar os melhores resultados para que eu possa fazer o que devo. Além disso,
Espero que minhas rivais façam o mesmo. Essa era a pessoa chamada Crush Karsten, com todos os seus pensamentos humildes até o amargo fim. Depois de trocar bebidas com ela dessa forma, as impressões que ele tinha sobre ela, sincera, de alta classe, mudaram. Ela era uma mulher como uma espada, feroz como uma tempestade de fogo, impiedosa como uma lâmina nua. Ferris relaxou sua voz, batendo palmas enquanto dissolvia a atmosfera tensa. Somemilv, a conversa ficou muito formal. Vamos nos descontrair agora. Banhado por uma brisa fresca, Subaru percebeu que sua testa estava coberta de suor. Crush respondeu, desculpe-me por falar de forma tão rígida. Não devo me deixar levar pelo entretenimento ou por minhas bebidas. Não precisa se desculpar por nada, Lady Crush. O Subavu sabe o que precisa fazer, miau. As palavras de Ferris, resumindo a conversa anterior, soaram muito vazias aos ouvidos de Subaru. O que eu preciso fazer agora? Com certeza, ele entendeu a implicação, mas Subaru não conseguiu identificá-la. As únicas coisas que ele havia percebido durante a noite de bebidas foram que Crush e Ferris compartilhavam um vínculo inabalável e que ele era pequeno e confuso. Subaru não viu nada sobre o que estava por vir ou o que ele precisava fazer. Mas, apesar disso, o que Subaru poderia dizer a eles que agora ele entendia? No que diz respeito a Ferry, ter Lady Emilia e Subavu separados é divertido, mas não é isso que Lady Crush quer. Então, você precisa fazer as pazes com a Lady Emilia o mais rápido possível. E faça o que estiver ao seu alcance para que isso aconteça. O que posso fazer? Será que ele realmente conseguiria realizar alguma coisa, tão desgastado como estava? Sim. Há muito tempo, quando Ferry se tornou cavaleiro de Lady Crush, ele pensou muito bem no que poderia realizar. Ferris colocou a mão no peito enquanto voltava aquele momento em suas memórias. Os lábios de Crush se afrouxaram ligeiramente quando ela olhou para ele daquela forma. Por um momento, o coração de Subaru bateu mais rápido em seu peito. Algo que somente Subaru Natsuki poderia fazer. Ele percebeu isso, como se tivesse chegado até ele como uma revelação dos próprios céus. Há algo que eu posso fazer. Os outros olharam para ele enquanto ele continuava. Há algo que só eu posso fazer. Sim, é verdade. Ninguém deveria ter que me dizer isso. Agora ele sabia. Não, ele sempre soube. Ele foi lembrado quando estava prestes a se esquecer. Na verdade, Crush e Ferris eram pessoas benevolentes. Eles estavam fornecendo ajuda ao inimigo com tudo o que tinham, como o famoso Kenshin Uesugi. Eles lembraram a Subaru exatamente o que ele poderia fazer pelo bem de Emilia. Sim, eu tenho algo. Sempre tive. Não tinha nada a ver com poder, conhecimento, posição ou status. Não precisava ter. Pois, como Ferris havia dito, Subaru possuía uma arma única e definitiva. Isso estava nele desde o início. Mas tudo o que aconteceu com ele o empurrou para um canto escuro de sua mente. Imagens de Julius, Reinhard e Emilia lhe vieram à mente, uma após a outra. Todos eles olhavam para Subaru com um desprezo capaz de cortar sua alma. Essas eram as pessoas para as quais Subaru Natsuki tinha que provar seu valor. Eu só preciso de uma chance. Se eu conseguir isso, posso fazer com que todos os meus problemas desapareçam. Subaru sentiu como se uma nuvem negra tivesse se dissipado, pois a dúvida deixou seu coração e ele ganhou confiança em seu lugar. Ele cerrou um punho forte e apertado, imaginando uma garota de cabelos prateados no fundo de sua mente. Crush girou suavemente sua taça de vinho na mão enquanto murmurava de improviso. O vento sopra mais forte. Parece que o tempo de amanhã será um pouco tempestuoso. Então, com um pequeno som, o cubo de gelo derretido em seu copo se dividiu em dois.